sentimento dele. O pedófilo é um sujeito adulto, né, que tem uma perversão do seu desejo sexual, ele tem um transtorno mental e o pedófilo ele só obtém prazer com crianças, quer dizer, a criança passa a ser o seu objeto de gozo sexual. Para isso o pedófilo vai se aproximar de crianças, desenvolver atividades com crianças, se aproximar de seu objeto de prazer. O pedófilo, ao contrário de um abusador não pedófilo, ele tem uma carga de sofrimento, né? E é essa carga de sofrimento que vai permitir que ele receba uma ajuda psiquiátrica, psicológica, quer dizer, que permita que ele se engaje num tratamento e receba uma ajuda, mas também ele tem que responder pelos seus atos, quer dizer, embora ele cometa essa transgressão, ele não está livre das sanções da lei. Esse tipo de caso, na minha opinião, é a cadeia, é o presídio, não tenha dúvida. Mas todo mundo sabe que existem certos tipos de crimes, mas isso já é notório e sabido no país. Não há recuperação, não existe recuperação. Não adianta insistir. Agora, você vai perguntar para mim qual é a solução? Eu falo, não sei. A minha parte eu cumpro. Agora eu não consigo entender, né? Porque que o presídio eles não ajudam essas pessoas. Porque a pessoa entra lá assim e sai pior. Tem uma psicóloga, tem as psicólogas, mas não fazem uma terapia. O presídio ele não tem nenhuma ajuda de psicólogos. Eu acho que nas prisões, né, como é no sistema penal brasileiro, quer dizer, a chance de um sujeito sem transtorno mental se recuperar e ser devolvido à sociedade já é muito pequena, né? As prisões acabam não cumprindo seu papel, além da detenção, de reabilitação daquele sujeito. Imagina para alguém que tem um transtorno mental, que precisaria estar numa instituição específica para portadores de transtorno mental, receber um tipo de ajuda específica, porque senão o que vai acontecer, o pedófilo fica preso e quando ele sai, se ele não receber o tratamento, a chance dele voltar a cometer atos de abuso sexual ela é muito grande. Se eu fosse um juiz, eu jogaria logo para penitenciária e sem direito a benefício, sabe? E deixa os próprios presos cuidar dele lá dentro. Porque quando um pedófilo cai dentro de uma cadeia, aí ele sente na pele o que ele fez com as pessoas. Esses casos não tem um que te chama mais atenção. Primeiro que todas as vítimas são crianças, né? Todas as vítimas são crianças, são menores de idade. E quando mexem com criança, quando mexem com os menores de idade, isso já te deixa bastante triste, porque são seres humanos, são seres indefesos, pessoas que não têm como se defender. Muitas vezes o pedófilo ele não conta sobre a pedofilia para o seu médico ou para o psicólogo que está atendendo por medo de ter retaliação, por medo de ser denunciado para a polícia, por medo de não obter tratamento, por medo de que o profissional não compreenda aquilo como um problema de saúde mental e, portanto, de não receber a ajuda adequada. É muito difícil ele sozinho pedir ajuda, mas se ele chega numa situação insuportável, sabe, de muito sofrimento, ele pode chegar nisso, de pedir ajuda. Depende muito do nível que ele está do envolvimento. Às vezes até a própria família descobre, né, e ajuda, força, encaminha para um tratamento. As principais características dos pedófilos são a frieza, a maldade, a displicência, aquela história de que, olha, eu não sabia que era crime, olha, eu não sabia que eu estava cometendo um crime. A maioria dos pedófilos é cara de pau, porque chega na delegacia, ainda conta uma história completamente diferente daquela que a própria vítima está contando. Negar todos negam a prática do crime, né? A delitiva todos negam. Ele negou, foi sarcástico conosco aqui. Isso não aconteceu. Nunca eu olhei para ela de um olhar diferente, nunca. Não fiz nada, eu sou inocente. Acredite quem quiser. Sabe que existe a pedofilia, existe de todos os lados, né? Não só praticado por homem também, né? Sim. Praticado por mulheres. Os casos de abuso cometido contra crianças, praticados por mães, por mulheres,
são mais raros, mas eles também existem, só que como a mãe tem um poder maior sobre o corpo do filho, quer dizer, especialmente no início da vida, a criança tem uma dependência brutal em relação à mãe, quer dizer, é a mãe que cuida, é a mãe que dá banho, é a mãe que limpa, quer dizer, a mãe tem um poder muito grande sobre o corpo do seu filho. Então, muitas vezes, o abuso sexual ele passa desapercebido, passa como se fosse a mãe que está fazendo a higiene da criança. Sem explicação, assim, na hora, do nada, começou. As famílias dos pedófilos, eles não costumam visitar. Eles nunca participam de nada, são super passivos. A única diferença é que eles têm esses comportamentos, entendeu? Que eles não podem ver televisão, eles curtem muito coisa de criança. Se tiver uma criança, alguns não aguentam porque fica muito tempo encarcerado, então ele não aguenta, ele fala mesmo, aquela criança. E aí que todo mundo que começa a confusão, entendeu? Eles são tão loucos que eles acabam falando o que eles fazem. Sabe assim, para se engrandecer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Principalmente quando eles encontram algum que é compatível com eles. Porque o que aceita é só o que é compatível. Eu já vi pedófilo na cadeia virando mulher. E ainda os caras passam batom, faz como se fosse uma mulher mesmo. Então, porque é coisa assim que a gente não aceita, sabe? Eu acho que a própria sociedade não aceita esse tipo de coisa.